Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, num dia chuvoso com uma tarde nublada, eu decidi vir trazer esse vídeo para falar com vocês e dar conselhos para moças casadas cristãs. Lembrando que eu sou uma recém-casada, agora fiz um ano de casamento, agora é dia 21. E são conselhos que eu mesma estou implementando na minha rotina, como casada, como adulta, uma mulher adulta agora. Desde que eu casei, eu comecei a me ver com outros olhos. E quando a gente casa, a gente percebe, no dia a dia, assim, fazendo as coisas, a gente se dá conta do quanto que amadureceu. E tudo por causa que um casamento traz isso. Então, não queria ficar de muita enrolação, vamos começar logo com os conselhos. Eu acredito que no total são 8 ou 9 conselhos aqui. Eu vou falar assim, foi o que eu senti de compartilhar com vocês. Tem muito mais conselhos e, inclusive, é muito legal falar com pessoas recém-casadas. Que, tipo, se você é recém-casada, converse com pessoas recém-casadas também. É legal dividir experiências e compartilhar momentos que teve, o que aprendeu, enfim, gente. Eu vou dar aqui os conselhos que eu achei mais importante e que eu super aconselho vocês a fazer. O primeiro conselho é priorize a sua fé. Sempre tenha como prioridade a sua fé em Deus em primeiro lugar, acima do seu marido, acima de você, acima do seu familiar, de qualquer pessoa da sua vida. Priorize a sua fé com Deus, porque ela é o que vai te fazer vencer, entender as coisas no dia a dia como uma vida de casado. A gente sabe que quando a gente é recém-casada, a gente tem muita coisa para aprender no casamento e diariamente a gente recebe alguma forma de aprender algo novo. Você estando com Deus, com a sua fé firmada em Deus, Deus sempre vai estar te aconselhando da maneira certa. Deus sempre vai achar uma forma de te mostrar o caminho certo, de tomar a decisão certa para tal atitude que você deva fazer. Então priorize a sua fé, mantenha a sua fé como a sua maior prioridade da sua vida e também para o seu casamento, porque você mantendo sua fé, você vai estar não só ajudando você mesma, a sua conexão com Deus, mas você vai estar abençoando o seu casamento através disso também. Segundo, cultive sempre uma comunicação honesta e aberta com o seu cônjuge. Isso é muito importante, gente. No casamento, a gente tem que ter conversas, diálogos e conversar sobre o que você sente, o que você tem para os seus planos futuros. Sempre passarinho. Sempre divida os seus pensamentos com o seu cônjuge, eu acho que é muito legal. Inclusive é bom para vocês se entenderem mais, saber o que um pensa, o que o outro pensa. Vocês se comunicarem de forma mais assertiva. Comunicação aberta é muito importante. Compartilhando seus pensamentos, sentimentos, emoções, pensamentos do futuro, do agora, de como tá sendo agora a sua vida de casada, de como você quer que seja futuramente, como que você imagina a sua vida daqui 5 anos com ele, com ela, independente de quem tá assistindo. É o segundo conselho que eu dou pra vocês aqui, tá bom? Terceiro, respeito mútuo. A gente sabe que no casamento é muito importante um respeitar o outro, né? Isso é um conselho que eu acho que a maioria das pessoas sabem já. Principalmente pra você que é uma moça cristã, você sabe que de acordo com a Bíblia a gente deve honrar os nossos maridos e ser submissa. É uma atividade, um desafio diário pra gente. Demonstre sempre respeito com o seu cônjuge. Independente da situação, independente do momento, sempre procure respeitá-lo. Principalmente para nós que somos cristãs, a gente deve pensar assim, ele é filho de Deus, eu tô aqui vivendo com Deus do meu lado. Isso é uma coisa que ultimamente eu tenho colocado no meu coração, que é fazer o quê? Eu pensar assim, olha, eu tô vivendo com Jesus aqui do meu lado. Então qualquer coisa que ele falar, qualquer coisa que eu não gostar, ou que me contrariar em alguma coisa, ou a gente não se entender em alguma coisa, vou procurar respeitar ele como se realmente fosse Jesus aqui vivendo comigo. E esse pensamento, essa estratégia é muito bom porque você começa a pensar com mais carinho antes de responder, antes de ser grossa, antes de fazer qualquer coisa que vai ser negativa pro outro. Então, respeito mútuo é muito importante no casamento. Lembrando que
não depende também só da gente, né? Tem que ser dos dois. Num casamento, para os dois ter o respeito mútuo, vai das duas pessoas. O casamento é erguido e é seguido com esse respeito através das duas pessoas. Comece sempre por você, pense assim, se ele não tá sendo respeitoso comigo em tal situação, eu vou escolher. Então vou respeitar ele, independente de qualquer situação que aconteça. Não só digo para respeitar o seu cônjuge, vou respeitar só ele porque ele é meu marido. Não, respeite todas as pessoas à sua volta, independente do motivo que você tenha para não fazer isso, sempre procure respeitar. Isso é uma forma de você mostrar que você realmente é uma moça cristã, é uma mulher cristã. Quarta dica, que é amor incondicional. Ame o seu parceiro incondicionalmente, independente das atitudes dele, do jeito dele, de como você quer que ele seja pra você. Ame-o incondicionalmente. Muitas vezes a gente pensa assim, mas eu não vou, se ele não fazer tal coisa pra mim, eu não vou mais amar ele assim, de tal forma. Se ele não me amar do mesmo jeito que eu amo ele, eu também não vou agir desse jeito de amar ele incondicionalmente, porque não é justo. Mas lembre-se que quando você tá amando o seu parceiro, o seu familiar, o seu próximo incondicionalmente, você tá agindo como Jesus fez, que Jesus te ama incondicionalmente. Independente das suas falhas, você é fraco, você é falho, você muitas vezes desobedece a ele, você faz coisas erradas, tem atitudes erradas, e mesmo assim Jesus tá ali, sempre do seu lado, te amando incondicionalmente. Então, se você quer aprender a como amar incondicionalmente, leia a Bíblia todos os dias, e você lendo a Bíblia, você vai entender como que é o amor de Jesus por nós. Só pelo fato de Jesus já ter morrido por nós, já foi um amor muito, muito incondicional. Você morreria pelo seu próximo? Porque isso é amar incondicionalmente. Jesus nos amou incondicionalmente, que morreu por nós na cruz. Pense nisso com carinho. E essa é a quarta dica que eu acho muito importante. Amar incondicionalmente mostra não só que você tá fazendo isso pelo outro, mas você tá fazendo por si mesmo. Porque quando você ama o outro incondicionalmente, você tá amando a si mesmo muito mais. Às vezes a gente pensa assim, não, mas eu tô fazendo isso só pelo outro, o que eu ganho com isso? Você tá ganhando o seu próprio amor que você tá dando pro outro, você também tá ganhando pra si mesmo. Quando você trata o outro com carinho, você respeita o outro, você ama o outro incondicionalmente, aquela pessoa automaticamente vai te dar aquilo dali de volta. Aquele amor que tu dá pra ela, ela vai te retornar. Eu digo assim porque na vida de casada eu noto muito isso. A gente age assim, a gente sente o carinho do outro pela gente da mesma forma. Eu digo um caso por experiência minha, né, gente? Tipo assim, se eu tô num dia que eu tô muito apegada, querendo muito dar carinho pro meu marido, eu sinto esse carinho em dobro pra mim. Eu me sinto muito bem quando eu faço isso. Não é uma coisa que eu faço pra ele, só por ele. Não, eu tô fazendo pra mim também, porque isso me faz bem. Então, ame incondicionalmente. Isso não só vai fazer o outro feliz, o seu parceiro, o seu cônjuge feliz, como você mesmo. Quinto conselho, que é compromisso e sacrifício. Esteja sempre disposta a comprometer-se pelo bem-estar do seu casamento. Todos os dias você tem que acordar pensando assim, hoje eu acordei para ser a esposa mais incrível desse mundo pro meu marido. Eu acordei para ser maravilhosa, não só pro meu marido, mas para mim. Isso é um sacrifício que a gente tem que fazer todos os dias. E muitas vezes tem dias que é mais difícil. Por exemplo, quando a gente tá na TPM, eu, particularmente, quando eu tô na TPM, eu fico muito sentimental e eu fico muito esperando pelo meu parceiro me dar atenção, me dar mais carinho. Eu fico mais fechada, eu fico um pouco mais estressada, mais agitada. Esse é o meu jeito de ficar no meu tempo, no meu período. Eu acho que toda mulher tem um jeito diferente quando tá naqueles dias. E algumas têm muitos jeitos que são iguais, né? Mas na parte ali de querer doce, nessa parte toda mulher é igual, eu acredito, né? Porque eu fico muito besteirenta, querendo comer só besteira. Então, ter um compromisso e se sacrificar todos os dias é importante pro seu casamento. Porque quando você tá casada, você tem que entender que você não tá mais vivendo pra você. Você não tá fazendo as coisas só por você agora. Você tá fazendo as coisas por você
e para o outro, seu companheiro, para o seu parceiro. Então saiba que se sacrificar não é algo que é para ser um sacrifício, literalmente, pensar assim: nossa, eu vou estar acabando com a minha vida porque eu tô só me sacrificando pelo outro. Você se casou porque você quis. E você sabe que um casamento depende sim de sacrifício. Às vezes a gente tem que deixar de fazer certas coisas que a gente fazia antes do casamento pra se encaixar no casamento, se encaixar com seu parceiro. Então você tem que saber que sacrifício no casamento é super importante. Não fica pensando que sacrifício muitas vezes é enxergado como algo ruim, mas no casamento é uma forma boa. Isso é uma coisa que, tipo assim, tu vai pensar: eu literalmente tô treinando meu amor pelo outro, meu amor ao próximo. Então você tem que sim saber que no casamento a gente tem que fazer sacrifícios que muitas vezes antes de casar a gente não precisava ter, não precisava fazer, mas agora depois do casamento precisa sim. Mas como eu disse, não é de uma forma ruim, é de uma forma boa. Você acordar já pensando: hoje eu vou ser uma pessoa melhor pro meu marido, hoje eu vou deixar de fazer algumas coisas por mim pra mim dar mais atenção pra ele. Tem muitas mulheres que são muito ocupadas, e nisso a gente tem que vigiar muito também depois do casamento. Porque eu acredito assim, que você pode sim ser uma mulher ocupada durante o dia, ser uma mulher trabalhadora, uma mulher focada nas suas coisas. Mas isso tem um limite, gente. Porque quando você tá casado, você tem que entender que você não tem que ter só o seu tempo pra você. Isso é importante sim, cuidar de você, ter o seu momento com você. Mas depois de casar você tem que entender que você também tem que ter o seu momento com o seu parceiro, tirar um tempo com o seu parceiro. Eu, por exemplo, durante o dia eu faço todas as minhas coisas o dia todo, meu marido tá trabalhando, ele vem meio-dia pra almoçar. Aí o que eu faço? A manhã toda eu fico fazendo minhas coisas, meio-dia a gente almoça junto e até 1h, na hora dele sair, né, pra trabalhar de novo, eu fico com ele ali. Esse é o meu momento de descanso, é ficar com ele. Mas o meu sacrifício do meio-dia é deixar de lavar a louça, é deixar de arrumar a cozinha, porque eu deixo esse momento pra ficar com ele. Então eu sacrifico esse momento de limpeza e de organização pra me fazer depois que ele sair. Depois que ele sai, eu fico a tarde toda aqui em casa, que eu trabalho de casa. À tarde eu pego, faço as coisas que eu tinha pra fazer, lavo a louça, organizo a cozinha, vou costurar, vou trabalhar. E depois das 6 também, depois quando ele chega, eu vou tomar o meu banho já antes dele chegar, geralmente mais 5h30 já dou pausa em tudo que eu tô fazendo pra mim ir tomar o meu banho. Às vezes eu volto a costurar depois de tomar banho, mas primeiro eu tomo banho antes dele chegar. E pra mim me sentir bem quando meu marido chega em casa, eu tenho que estar tomando banho, tenho que estar cheirosinha, tenho que estar arrumadinha, ajeitadinha, de cabelo lavado. Eu não gosto, é uma coisa que eu não gosto, assim, eu particularmente, né? Não gosto quando meu marido chega de noite do trabalho e eu tô lá toda jogada, né, que nem um trapo velho, suada, não tô cheirosa, eu não me sinto bem. Eu acho que em 1 ano de casado já aconteceu isso umas 2 vezes, mas é porque eu não tinha opção. E se acontece assim, teve tal dia que meu marido chegou em casa, mas eu não tava tomando banho, mas é porque realmente eu não consegui tomar banho naquele horário ali, antes dele chegar, porque daí ou é porque eu não tava em casa, ou é porque eu tava trabalhando em alguma coisa que passou a hora e não deu tempo de tomar banho. Aí tudo bem, né, são casos e casos, mas é raro meu marido chegar em casa e eu não tá tomando banho. Isso pra mim é muito importante. E voltando ao assunto, meu sacrifício à noite é deixar de fazer algumas coisas. Às vezes eu deixo de costurar mais, e antes de eu casar eu costumava costurar até umas 8, 9 horas da noite, gente. Só que agora, depois de casada, eu não criei mais esse hábito. Porque depois das 6 eu priorizo ficar mais com o meu marido. Depois que ele chega, a gente fica um pouco ali junto. Depois ele vai fazer as coisas dele, vai tocar, vai escutar música. Enfim, ele vai fazer as coisas que ele gosta também. E eu vou fazer janta. Aí eu vou fazer janta. Depois da janta, a gente senta de novo no sofá ou vai deitar. Temos o nosso momento também de leitura da Bíblia. Assim, é uma coisa que eu priorizo, que é prioridade pra mim, é depois das 6 eu ter os meus momentos com ele, fazendo as coisas que eu devo fazer, tipo janta e tal, mas
priorizar mais o meu tempo com ele. Sim, ter sacrifícios bons, entendeu? Que vai beneficiar o seu casamento. Sexto conselho, que é pratique o perdão. Cultive essa disposição para perdoar. Reconhecendo que todos nós estamos sujeitos a errar e a falhar. Eu digo por mim mesmo, eu sempre fui uma pessoa muito egoísta antes de casar. E eu não aceitava muito isso de perdoar. Não entendia muito o que era perdoar. O perdão no casamento é muito importante, não só no casamento, quanto com seus familiares, amigos. Sempre pratique o perdão, porque isso é muito bom pra você. Perdoar a pessoa por perdoar, mas você sentir aquilo dali que você realmente perdoou, que aquilo dali vai te dar uma paz, gente, uma paz. Inclusive, antes de eu casar, eu passei por umas situações e uns momentos muito difíceis. Eu era uma pessoa que era muito difícil de perdoar. Eu guardava rancor, guardava mágoa, sentimentos negativos, e por muito tempo eu fiquei com esses pensamentos na minha cabeça e comecei a me afastar de Deus, me afastar um pouco da minha família. Eu não estava mais em contato saudável com a minha família. Eu sempre fui uma pessoa muito rancorosa, orgulhosa e não perdoava. Desde que eu comecei a praticar esse perdão interno comigo, a perdoar as pessoas, a me perdoar, sério, gente, isso foi tão libertador, isso é algo tão libertador pra gente. A gente só sabe depois que faz isso. E muitas vezes tem situações que eu ainda sou orgulhosa, só que a gente sempre tem que estar cultivando e praticando esse ato de perdão. Se o seu parceiro te magoou, te chateou de alguma forma, tipo, perdão. Às vezes você fez algo que a pessoa não gostou, a pessoa fez algo pra você, sempre procure você e primeiro pedir perdão. Tem muita gente que pensa assim: ai, porque a pessoa que me magoou, a pessoa que fez errado, tal coisa errada comigo, então eu não vou desculpar ela. A gente tem que ser uma representação de Cristo aqui na Terra, e pra gente ser, a gente tem que praticar esse perdão, viu? Pra você querer crescer espiritualmente e ficar saudável, ficar em paz, ter a sua paz interior, depende muito do perdão, tá? Muitas vezes você pode estar aí levando a vida de arrasto por conta de falta de perdão, de falta de acertos que você deve fazer. Não fique esperando que tal pessoa errou comigo, então eu vou esperar ela vir me pedir perdão. E olhe lá ainda se eu vou aceitar. Não fique pensando assim, gente. Não guarde rancor no seu coração. Não deixe essa falta de perdão te corromper, porque isso vai acumular e vira uma doença interior que você não se sente bem. Ora pra Deus e fala assim: Deus, eu preciso perdoar sobre tal coisa. Ora pra Deus que Deus vai te ajudar, e eu tenho certeza que você vai conseguir sim perdoar, você vai conseguir perdoar o outro, você vai conseguir se perdoar. Pratique o perdão. Sétima dica, que é fortaleça a intimidade. Invista na sua intimidade emocional, física e espiritual no seu casamento, procurando sempre se conectar mais com o seu cônjuge, gerar mais intimidade. Tem casais que são casados há anos e não tem uma intimidade um com o outro, porque não procuram buscar essa intimidade, não procuram se conectar. Tira um tempo do seu dia para você ficar com o seu parceiro, para você conversar com ele, falar o que ele tá gostando no casamento, o que ele não tá gostando, se tem algo que ele queira que tu melhore para ele ou que você queira que ele melhore para você. Converse com o seu parceiro para você se conectar mais. E outra coisa também, se conecte no espiritual. O espiritual também é muito importante vocês dois estarem conectados no mesmo rumo. Orem juntos antes de dormir, leiam a Bíblia juntos. Esse é um hábito que eu e o meu marido temos feito agora no nosso casamento. Que é orar a Bíblia todo dia e ler à noite. Que é orar. A gente tem feito que é ler a Bíblia junto, né? A gente inclusive tá começando a ler a Bíblia desde o começo e orar juntos. Por isso vocês dois vão estar criando uma conexão a mais com Deus e vão estar se conectando espiritualmente no mesmo sentido, na mesma fé, na mesma conexão. E para gerar intimidade tem que ser com a comunicação. Oitava dica, que é busque sabedoria. É uma passagem muito conhecida na Bíblia, que é: a mulher sábia edifica o lar e a mulher tola a destrói. No casamento, nós mulheres, a gente precisa ter muita sabedoria em muitas coisas. Eu indico, inclusive,
um livro que eu tô lendo, eu ainda não terminei ele, porque teve uns dias que eu fiquei sem ler ele, mas é um livro muito bom pra quem é casada. É A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. Esse é o nome do título do livro. E esse livro, assim, é incrível, fala muita coisa, assim, sobre a mulher no casamento, o papel da mulher no casamento. E eu tô realmente amando esse livro. Como que você adquire sabedoria? Através de leitura da Bíblia, através de oração. Se você também sentir a vontade para conversar com o seu pastor, pedir conselhos para o seu pastor, falando, tô em dúvida sobre tal coisa, eu queria saber mais sobre tal assunto no casamento, que eu acho que vai ser importante para mim saber. Converse com o seu pastor se assim você se sentir à vontade, né? Outras formas também, como eu falei, que é orando e lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia você aprende muita coisa com as mulheres da Bíblia. Outra coisa é você orar e falar com Deus, conversar com Deus. Deus, me dá sabedoria no meu casamento para mim adquirir mais conhecimento, mais sabedoria em tal e tal parte que eu preciso saber como lidar com tal situação quando isso acontecer, ou então se já tá acontecendo, Deus me ajuda a lidar com tal situação, porque tem situações, tem momentos na vida de casada que você não entende, você fica assim, principalmente para nós recém-casadas, tem situações que a gente fica assim, como que resolve isso? Como que eu acho melhor? Sabe? Então, adquira sabedoria. É muito importante para você que é mulher casada cristã. Esteja sempre submissa também a escutá-lo, a estar atenta também aos momentos que acontecem. Muitas vezes acontece tal momento, tal situação, e você não teve controle sobre aquilo, e às vezes foi Deus mesmo permitindo aquela situação ali para ver se você aprendeu, para ver se você sabia resolver. Às vezes a gente não se toca, então esteja sempre atenta às situações que acontecem, seja um momento bom ou seja um momento ruim. Você sempre tem que estar ali pensando, tá acontecendo tal coisa. Eu vou pensar no que eu vou fazer, vou pensar em como que eu vou agir, em como que eu vou falar. Nono e último conselho, que é pratique a gratidão. Não adianta de nada você ter um casamento incrível, você ser cristã, você buscar a Deus todos os dias, fazer um monte de coisa no seu dia, tirar um tempo com o seu marido, fazer várias coisas boas pro seu marido, fazer várias coisas boas pra você e não tirar um tempo pra agradecer por isso. Porque para pra pensar, quem é que tá te permitindo viver isso? Quem é que tá realizando os teus sonhos? Quem é que tá realizando essas suas metas? Quem é que tá te dando sabedoria, conhecimento, entendimento para lidar o dia todo com as situações? É Deus, então seja grata a Ele, seja grata pelo seu dia, seja agradecida pela sua vida, pela vida do seu cônjuge, pela vida do seu marido, agradeça todos os dias pela sua família, se você tem filho ou filha, agradeça pela vida dos seus filhos, pela saúde que eles têm, pela saúde que você tem, que o seu marido tem, pela saúde que você tem de trabalhar, de fazer as coisas em casa, de ser uma dona de casa, ser uma mulher cristã em casa. Sempre seja grata no seu final do dia. Tira o meu momento de agradecimento, gratidão do dia, todo final do dia, porque é o meu momento quando eu vou orar, que daí eu falo com Deus, eu agradeço e eu fico refletindo sobre o que aconteceu. Eu não agradeço só em oração, só em pensamento, ou aqui às vezes sozinha em casa, não. Às vezes eu agradeço pro meu marido, isso também é muito legal, viu? Se você não pratica a gratidão com o seu marido, começa a praticar, porque isso é muito importante e isso vai super animar vocês dois no casamento, vai motivar vocês dois a serem cada dia melhor. É uma coisa que eu gosto de fazer, é agradecer o meu marido pelas coisas que ele tem feito por mim. Eu agradeço sempre por ele estar me aturando, por ele estar sempre comigo, sempre que eu preciso ele tá ali comigo, por ele ser meu parceiro, meu companheiro, tá sempre ali fazendo as coisas por mim. É importante você não só agradecer a Deus ou agradecer a si mesmo, ou sei lá, agradecer por tudo, mas é importante você também agradecer ao seu parceiro, porque muitas vezes o seu parceiro tem ali feito tudo, sabe, por você, tem tentado de tudo, tem dado o melhor dele pra te agradar, pra te fazer feliz. Então seja grata a isso e não deixe de falar. Muitas vezes tem dias assim que eu nem tô esperando nada, assim, né, tipo, claro, a gente tá ali junto e tal, e ele vem e fala obrigado por existir. E eu fico assim,
Obrigada também por existir. Sincero. Muito bom quando você ouve a pessoa agradecendo pelas coisas que você faz. Você percebe que a pessoa tá valorizando o seu serviço em casa, tá valorizando você, tá valorizando o seu casamento. E eu super aconselho, nesse último conselho, você praticar a gratidão. Não só falar com Deus, porque isso também é muito importante, você agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, mas também praticar isso falando pro seu parceiro. Falando, tá? Não fica guardando só em pensamento, não. Ai, que legal, meu marido é incrível. Ai, meu marido é tão bom pra mim. Ai, meu marido me trata tão bem. Não fica assim em pensamento, não. Vai lá e fala pra ele, vai lá dar um abraço nele. Fala assim, amor, muito obrigado por existir. Obrigado por estar fazendo tudo por mim. Obrigado por estar batalhando pelo nosso casamento, pela nossa casa, pra gente ter uma vida melhor. Então, agradeça, sabe? Seja grata. Isso é muito bom, dá um sentimento muito bom. Então, é o último conselho que eu dou aqui pra vocês. É isso, pratique a gratidão. Então era isso o vídeo de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Eu me senti muito à vontade aqui nesse vídeo hoje, falando isso com vocês, porque são coisas que realmente veio do meu coração para falar para vocês, e eu tô muito feliz de ter compartilhado isso. Espero que tenha ajudado de alguma forma, que vocês consigam colocar em prática também. Se vocês gostaram, não deixem de curtir, comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você acha de conselhos a mais para que você acha que também é bom implementar. Deixa também de se inscrever no meu canal, que é o meu novo canal. Um beijão e até o próximo vídeo.